Porque a gente acha, minha gente, não sei de onde vem isso, acho que vem de Florence ainda, que a enfermagem não pode cobrar, a enfermagem é doação, a enfermagem está ali para poder sempre cuidar, e o cuidar não deve ser cobrado, porque o cuidar é inerente, né, ao ser humano, né? Porque é isso, o trabalho da gente é cuidar. Só que a gente cuida com ciência. Consciência. É uma coisa que eu aprendi muito durante esses 16 anos de profissão, é que a enfermagem é ciência e não é um cuidar por amor. Quando eu aprendi lá na faculdade, eu aprendi que a enfermagem era tinha uma frasezinha que era assim: enfermagem é amor pelo cuidar, alguma coisa assim. Eu não me lembro bem. Mas a gente pensava muito assim, que era cuidar e amor, amor, cuidar. Então era sempre nesse sentido que a gente pensava, né? Então a gente entrava no hospital, né, ou num posto de saúde, no PSF, para poder trabalhar, e a gente tinha que cuidar de tudo, de todos, o tanto de paciente que a gente recebia para cuidar, a gente tinha que cuidar e com o amor deles, independente de quantos pacientes fossem, independente de qual salário que a gente recebia sempre o mesmo salário. E aí esse pensamento da gente empreender, cobrar por isso, isso daí vem, ó, muito, muito recentemente, né? E aí, nesse ponto, a gente precisa entender o nosso lugar na enfermagem, que é recente, na enfermagem empreendedora, né? Quando a gente entende esse ponto da enfermagem empreendedora, a gente consegue galgar outros caminhos. E a gente consegue, inclusive, ter mais liberdade nessa profissão. A gente tem liberdade, a gente tem saúde mental, né, que a gente não tem muito dentro do ambiente hospitalar, a gente tem, se livra dos plantões, a gente tem mais tempo com a nossa família, a gente tem mais qualidade de vida, e a gente consegue também transformar mais vidas de mais pacientes. Não que dentro do hospital a gente não consiga transformar, mas a gente tem um contato muito menor dentro do hospital do que o que a gente tem quando a gente atende paciente em domicílio. Porque quando a gente atende paciente em domicílio, a gente vai fazendo o tratamento dele até o fechamento da ferida. E isso cria vínculo, a gente consegue transformar a vida do paciente, a gente consegue ver a evolução da ferida até o final. Isso era uma das coisas que eu sentia muita falta quando eu trabalhava dentro do hospital, sabia? Porque a ferida estava completamente infectada, a gente colocava o paciente internado justamente por isso, porque a ferida estava infectada, tem que resolver o problema do paciente, internado, tem que tomar antibiótico terapia venosa, sistêmica, e aí quando o paciente estava melhor, que a gente conseguia já deixar o leito muito massa, muito top, aí ia de alta para dar lugar a outro paciente. E aí a gente não acompanhava o fechamento dessa lesão, e aí não sabia se tinha cicatrizado, se não tinha cicatrizado. E aí que foi que eu comecei a fazer, né? Eu comecei a captar esses pacientes dentro do hospital para poder atender em domicílio. Só que como eu trabalhava muito dentro do hospital, eu trabalhava 8 horas por dia, né? Eu ainda trabalhava um pouquinho mais, sempre a gente esticava um pouquinho mais, às vezes era 10 horas, né, que eu ficava dentro do hospital. E aí eu olhava assim, gente, eu dizia, meu Deus, que tempo eu vou ter de atender os pacientes por fora, né? De atender os pacientes para gerar uma renda extra. Então, quase nunca eu atendia os pacientes. Quando o paciente me pedia, eu dizia que eu não tinha tempo. Porque o tempinho que eu tinha, eu queria ficar com os meus filhos, sabe? E era muito pouco tempo, e eu queria ficar com eles. E muitas vezes eu só tinha o final de semana para ficar com eles. Aí, quando vinha algum paciente que insistia muito, que queria muito que eu atendesse, que não confiava em outra pessoa, aí eu às vezes marcava para um sábado, por exemplo, e dizia, e dava orientação para que ele ou a família, alguém da família trocasse durante a semana, e eu ia lá no sábado, só no sábado, para fazer a avaliação. Mas mesmo assim, a minha família reclamava, hein? Porque era justamente no final de semana que eu tinha com eles, sabe? Então, isso terminou não funcionando muito bem enquanto eu estava dentro do hospital. Para mim, uma renda extra não tinha tanto. Foi assim que eu comecei, sim, foi assim que eu comecei, mas depois eu tive que realmente pedir para sair do hospital para poder conseguir trilhar esse caminho, né? Esse caminho que, para mim, também fazia mais sentido em todos os sentidos. Para mim, eu era agora dona do meu próprio negócio, dona do meu próprio nariz, eu não tinha chefe, eu não necessitava mais estar dando satisfação para ninguém e nem ninguém está me cobrando nada, né? Eu tinha liberdade com minha família, eu podia fazer a minha agenda do jeito que eu queria, né? Que até hoje é assim que funciona, né?
Então, eu faço a minha agenda do jeito que eu quero, eu tenho meu tempo com a família, eu consigo estar presente nos eventos da minha família, né? Que antes eu dava plantão, então eu não conseguia. Enfim, então eu estava até falando sobre isso lá na sala secreta, que foi no Dia dos Pais, né? No domingo, no Dia dos Pais. E aí eu disse, ó, tá vendo, hoje é Dia dos Pais, e eu passei o dia todinho na casa de praia, desde do sábado, eu estava na casa de praia. Eu nunca, minha gente, conseguia tirar um final de semana, nunca. Porque quando eu dava plantão era noite e final de semana, sempre. Então não tinha como eu passar um final de semana fora, sabe? Em outra cidade, na praia. Não existia isso, eu nunca conseguia fazer isso. Então, toda vez que marcavam, vamos na sexta e voltar no domingo, eu nunca conseguia. Jamais eu conseguia isso. Porque sempre eu estava trabalhando, era assim, sexta-noite e domingo MT, por exemplo. E Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, seja lá o que for, né? E aí, por exemplo, no Dia dos Pais eu já perdi vários Dias dos Pais, vários, vários. Então, para mim, estar com meu pai, estar com meu esposo, que é pai dos meus filhos, numa data tão especial dessa, não tem preço, sabe? Não tem preço. De eu estar realmente, é uma liberdade sem igual, uma liberdade que eu passei 12 anos da minha vida sem ter. Eu passei 12 anos dentro do hospital, né? E hoje eu estou 4 anos empreendendo já, 4 anos fora. E jamais eu vou querer voltar para uma condição dessa, jamais. Então eu digo a vocês, uma coisa é certa, a gente tem valor e a gente consegue, inclusive, valorizar o nosso trabalho muito mais fora do ambiente hospitalar, fora do ambiente de trabalho. Eu estava conversando com a trilheira nova minha hoje, e ela falou em relação assim, ao piso, né? E aí eu disse, ela, é exatamente por isso que você está aqui dentro agora, né? Exatamente por isso. Porque quando a gente pensa no piso o tempo inteiro, que a gente não tem o piso, eu não recebo o piso ainda, né? E tudo isso, mesmo que receba, minha gente. Quando você atende paciente em domicílio, você consegue alcançar níveis de faturamento muito maior do que o piso. E você consegue alcançar níveis diferenciados. Você não precisa estar se preocupando com essa questão do piso, não precisa mais estar se preocupando. Eu não consigo fazer, por exemplo, a matrícula de formação trilha, lá vim agora, que eu estou desempregada, porque eu não recebo piso ainda, não recebo nenhum piso ainda, meu salário é pequeno, sabe? Eu não consigo trabalhar, eu não consigo pagar uma capacitação, não consigo pagar a sua formação. A gente está com as vagas abertas e a gente entende isso, a gente vê muito, né, vocês falando sobre isso. A minha equipe está lá no suporte com vários números para poder auxiliar vocês, e muitas vezes vocês me respondem isso, né, para elas lá. Que agora no momento não dá para entrar, porque realmente não tem condições financeiras para entrar. Só que, gente, é muito, assim, é sério mesmo que eu estou falando. Eu estou falando de todo o coração mesmo. Eu tenho trilheiras que entraram completamente desempregadas, entraram porque já tem colocado currículo em todos os lugares e não tinha sido chamada ainda, e disseram assim, eu vou seguir isso aí, porque eu não tenho mais o que fazer. De tanto que eu já pedi emprego em todos os lugares, eu não consigo. E aí entraram lá na formação trilha. Gente, foi o divisor de águas. O divisor de águas. A minha trilheira Daisy, meu Deus do céu, foi exatamente. Ela disse que não sabia nem de onde tirar o dinheiro. Ela pegou o cartão emprestado para poder conseguir pagar. E aí passou o cartão. E aí foi fazendo o curso. Em pouco tempo que ela estava dentro do curso, ela já começou a captar os pacientes dela, sabe? Ela tem muita paciente que é puérpera não. Ela tem muita paciente pós-operatória de cirurgia plástica. Ela conseguiu fazer uma parceria com uma clínica de cirurgia plástica. Minha gente, as pacientes, ela consegue atender em domicílio, e as pacientes, elas não querem só o curativo, elas querem que ela faça tudo, cuide do dreno, cuide delas, até dê banho, ajude no banho, tudo. E ela ganha muito dinheiro, muito, com isso, sabe? Por quê? Porque ela cuida das pacientes em domicílio e faz vários procedimentos, não só tratamento de feridas, sabe? E ela empreende desse jeito. Então, assim, ela disse que jamais, hoje, meu Deus do céu, ela diz assim,
Nunca na minha vida eu imaginei empreender, eu só botava currículo em todo lugar. E depois da formação trilha, que eu comecei a empreender, eu não quero jamais entrar no ambiente hospitalar, eu não quero jamais estar no posto de saúde. Eu estou muito bem, obrigada, sabe? Ela diz desse jeito.